Nós vamos abrir nossas Bíblias aí em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos dar seguimento nessa manhã, ao estudo dos 10 mandamentos. Enquanto os irmãos vão encontrando aí e se colocando de pé, nós queremos agradecer, os irmãos que estiveram de alguma forma aí envolvidos, com o trabalho ontem com as crianças. Nós tivemos aí alguns irmãos aqui, ajudando na programação. Nós tivemos alguns irmãos também que ajudaram, contribuindo aí com doce, bala, tanta coisa aí que foi dado aí ontem para as crianças, o lanche e tudo. Nós queremos agradecer aos irmãos, Ontem nós tivemos um grupo aí, pela contagem, se não me falha a memória, foram 63, crianças, é isso, 65 aí, 65 crianças ontem. E ontem, dessas 65, eu não tenho o número exato, mas quem estava aqui pode, de repente, até ser melhor nessa questão do que eu, mas acredito que umas 40, 50 crianças ontem quiseram entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Na hora que a irmã Tatiana disse que era para quem quisesse, e junto com a irmã Adriana lá e tal, saiu quase que as crianças todas, quase que ela ficou aqui, e sabe aquele negocinho que fica aquele grilinho assim, quase ficou daquele jeito, Mas tivemos algumas crianças, poucas crianças que ficaram aí, mas nós louvamos a Deus por isso, amém, irmãos? Nós sabemos, que pode ser que todas, e a gente ore por isso, que todas tenham tomado a decisão genuína, amém? Mas nós sabemos que pode haver aí no meio, alguns que foram porque o coleguinha foi e tal, mas nós louvamos a Deus, pelo trabalho, e que se pelo menos no meio deste, pelo menos um, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, já valeu a pena, amém, irmãos? E mesmo que ninguém tivesse entregado, também já teria valido a pena, por quanto a palavra de Deus foi semeada. Amém? Então nós louvamos a Deus por isso e agradecemos aí os irmãos pelo trabalho e o cuidado que os irmãos tiveram. Nós vamos ler aí, como de costume já, Nós vamos estar lendo aí do verso 1 ao verso 17. Nós vamos ler em conjunto, ok? Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar? Pedir ao irmão Alain, nos eleve a Deus em oração. Oremos.
Sim. Sim. Amém. Pode sentar, irmãos? Na semana passada, né, os irmãos se lembram aí, nós tivemos uma pausa, né, no estudo dos 10 mandamentos. O irmão Bino, né, pregou aos nossos corações no domingo passado. E nós tivemos aí aquela surpresa, né, que os irmãos fizeram para nós aí, comemorando o aniversário, né, mais um ano de vida que Deus tem nos dado. E eu pedi para os irmãos aqui que os irmãos orem, né, por mim. A minha memória, ela não anda boa mesmo. Ela já não era muito boa, né? Eu acho que agora eu estou chegando perto dos 40, ela está ficando pior ainda. Então, de vez em quando eu estou conversando, falando alguma coisa assim, de repente aquilo some da mente, assim, né? E não está muito legal a memória, não. Até outro dia teve uma irmã da igreja que percebeu, né? Falou, pastor, o senhor começou a falar um negócio assim na mensagem, e depois o senhor foi para outro assunto e a gente não ficou sabendo o que tinha acontecido ali naquilo que o senhor começou. E eu perdi mesmo, assim, né? Mas ore por nós nessa questão aí. E aí, dado a isso, domingo, né, o irmão Bino pregou, e aí hoje, né, eu iria pregar sobre o 4º mandamento, mas a gente nem tinha passado no 3º ainda, né? Aí eu lembrei durante a semana, né, eu falei assim, não, mas eu não preguei, né? Tava tudo preparado, tudo certinho, mas eu não preguei, né? Só foi o irmão Bino, né? E aí então eu lembrei aqui que a gente tinha que 3º mandamento, né? Mas na semana que vem nós vamos ver o 4º mandamento. O 4º mandamento aí diz respeito à questão do sábado, né? Mas nós vamos aqui ao 3º mandamento. O 3º mandamento se encontra no versículo 7 do nosso capítulo aí, 20, e diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então esse é o 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então lembra que há uma diferença aí, né, dos mandamentos evangélicos com os mandamentos católicos, né? E os mandamentos lá dos católicos, eles não têm, né? Obrigado, irmão. O 2º mandamento que nós vimos aí, que é o mandamento não farás para ti imagem de escultura, né? Então lá eles pulam isso aí, eles deixam passar e eles já jogam esse aqui como sendo o 2º, né? E o 3º seria guardar o sábado. Então tem essa diferença. Mas veja, o 3º mandamento aí, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmão Maílson? Não, só pula mesmo. Só dá aquela puladinha assim. Então, tem que lembrar isso, né? Ó, hoje nós temos uma nova vertente do catolicismo que eles leem a Bíblia. Os cultos deles, né, não são mais missas, né? Até que eles usam o nome missa, mas basicamente é um culto evangélico mesmo. Então, eles leem a Bíblia, você já deve ter visto aí nas redes sociais, né, padres que tá pregando mesmo, você fala, vixe, prega mais até do que muito pastor aí tradicional batista, né, ele lasca a lenha mesmo, bate sem dó, né, e tá pregando a Bíblia mesmo ali. Nessas igrejas hoje, nem mesmo imagem não tem mais dentro delas. Então, o máximo que tem é uma cruz, né, até ontem eu falava isso com um jovem aqui, que a gente ficou conversando, o máximo que tem é uma cruz. A cruz, os irmãos sabem que não tem problema. Amém ou não? A cruz tem problema se nós tivermos uma cruz aqui com uma imagem de Jesus lá, né? Porque o nosso Deus, ele não está morto. Amém ou não? Ele não está mais na cruz. Mas aquela cruz vazia, basicamente, ela não tem problema. Até falei ontem, né, para esses jovens que eu estava conversando, nos Estados Unidos, igual era o catolicismo aqui no Brasil, as igrejas batistas lá nos Estados Unidos. O país foi fundado por evangélicos, a grande maioria batistas mesmo, que foram para lá. Então, assim, há cidades lá que tem, tipo assim, 300 igrejas batistas. Pouca, não é? Tem igreja batista na zona rural, né? O pai do pastor Roberto Smith, ele era pastor nos Estados Unidos, numa igreja rural. É até interessante, porque lá eles viajam, saem das fazendas e vai tudo para aquela igreja lá. Igual aqui a gente tem, quando você viaja, você não vê, no meio das roças lá, assim, você não vê uma capela católica? É a mesma coisa lá. Então, como se fosse aqui os católicos, lá são os batistas. E aí você vê em filme evangélico, né, ou até mesmo filme normal, quando você vê nos Estados Unidos igreja, você vê uma torre, lá em cima na torre tem o quê? Uma cruz, igual a igreja católica, né? Mesma coisa.
Quando os americanos vieram para cá, né, o movimento evangélico chegou no Brasil, se deixou de fazer o uso da cruz no Brasil por conta da cultura que havia no Brasil nessa questão do catolicismo, né, para as pessoas não confundirem. Mas, no entanto, não tem problema nenhum com aquilo ali. Então, as igrejas hoje católicas, muitas delas, né, que é chamada em movimento renovação carismática e tudo, eles estão basicamente pregando a palavra de Deus, eles leem, eles já não tem mais santos lá dentro e tal. Mas, como o irmão perguntou, na igreja tradicional romana, basicamente eles não leem a Bíblia, né? Eles vão ler aquele papelzinho, né, que é a humilha, né, que todo mundo recebe na entrada, e tem lá a parte que o padre lê e a parte que os fiéis vão ler. Então eles fazem aquilo ali, aquela leitura ali é a missa. Quem já foi católico aqui? Você já viu isso, não já? Então era isso mesmo. Melhorou bastante, né? Porque mais lá atrás a missa era rezada em latim, aí que ninguém entendia nada mesmo, né? Imagina isso. Então melhorou bastante. Mas está lá, você pegar, eu tenho ali a Bíblia católica, né? Depois se quiser dar uma olhada, você pega na Bíblia, tem o texto normal, inclusive os outros livros que tem na Bíblia católica. Há um livro chamado Baruque que fala contra, né, essa questão, não só, eu falei, eu acho que na outra aula, né, não só fala contra a questão da idolatria, como fala contra, né, há uma maldição para aquele que faz, para aquele que compra, né, para aquele que vende, então há uma maldição para cada um que mexe com essa questão da idolatria. Uhum. E há aqueles que realmente, você pergunta, eles têm convicção mesmo. E aí você fala assim, mas por que você tem essa convicção da sua salvação e tal? Aí eles falam assim, não, porque Jesus morreu por mim, eu recebi e tal, Jesus como meu salvador, reconheci que eu sou pecador. Nós tivemos aqui por várias vezes, né, um senhor aqui que ele é família, né, trabalha com enfeite de igreja para casamento e tal, e os irmãos casaram, contrataram ele, e toda vez que a pessoa chega aqui, chego perto, né, tento falar de Jesus. E ele foi um dos que eu fiquei assim admirado, né? Porque é a mesma coisa, crê igualzinho a gente crê mesmo. Eu falei, mas e aí? A Maria não ajuda em nada? Não, não ajuda em nada. E você, suas obras também? Não. É Jesus que morreu por mim lá, né? Então é interessante, né? A gente vai vendo isso. Ok? Ok? Respondido? Isso. Lembra que eu disse, ó, eu já disse isso aqui várias vezes, pode haver pessoas salvas em muitas igrejas. Então não é aquela coisa assim, não, só os batistas vão para o céu. Não, não é isso não, entendeu? Mas quem é que vai para o céu? Pelo que a Bíblia nos ensina. O salvo, tá, mas que salvo é esse? Né? Aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora não importa em qual lugar que ele esteja. Inclusive, esses dias a gente foi lá doar sangue, né? Em Ribeirão, e conversando com o motorista falou, não, eu creio que é só Jesus mesmo. A Paulo estava lá, né? Eu creio que é só Jesus mesmo e tal. Não, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu falei, mas o senhor pediu para pedir e tal? O senhor pediu de coração, pedi e tal. Aí falou assim, né? Não, todas as vezes eu peço. Não, eu falo assim, então, mas se o senhor fizer com fé mesmo, uma vez só basta, né? Porque tem pessoas que é assim, elas pedem com fé mesmo, mas elas acham que tem que ficar pedindo todo dia, né? Todo dia. E aí conversei um pouco com ele a respeito daquilo ali. Mas, amado, nós temos um exemplo, ex-padre, né? Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Aquele homem se converteu. E ele ficou muito tempo ainda dentro da igreja, eu não sei quanto tempo, mas ele ficou algum tempo dentro da igreja ali ainda, até que ele fosse excomungado da igreja mesmo, literalmente, mandado para fora. Porque ele começou a querer pregar a salvação só por meio de Jesus na igreja em Orlândia, onde ele era padre. E aí o pessoal botou ele para correr. Não, você não pode pregar isso aqui, né? Então botaram ele para correr. Então existe sim, né, pessoas aí dentro de várias igrejas, aí, várias denominações que são salvas, né? Agora, para ser salvo, precisa crer nisso, em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? É isso. Qualquer pessoa que crê que Jesus é o Salvador, mas põe mais alguma coisa, soma mais alguma coisa, Paulo diz lá em Gálatas que ele está crendo no Evangelho, que é o quê?
maldito, anátema, né? Significa isso, maldito, ou seja, é um evangelho que não tem poder salvífico, não consegue salvar ninguém, porque Jesus só salva aquele que reconhece ele como o único e suficiente mesmo. Jesus tem poder para nos salvar e nos manter salvos, nos assegurar salvos. Amém, irmãos? É ele, só ele mesmo. Tá ok? Então, qualquer pessoa que fala ao contrário, infelizmente está perdida. Crê ao contrário, infelizmente está perdida. Então, há dentro dessas igrejas que pregam errado pessoas que creem da forma certa. Às vezes estão ali por conveniência, né? Às vezes estão ali porque se sentem bem naquele meio ali, e de repente numa igreja onde prega o evangelho mesmo, né? De forma correta na Bíblia ali, as igrejas tradicionais, às vezes não se sente tão bem e tal, mas se ela for salva, dessa forma, ela realmente tem, né, a vida eterna, ok? Agora há um grande problema, né? Deixa eu já alertar aqui os irmãos. Há um grande problema, de repente, então se é assim, eu posso ir para outra igreja que não prega assim, mas que eu goste? É tipo assim, imagine eu hoje, eu saio de uma igreja que prega o evangelho genuíno e eu vou para uma igreja dessa forma. Qual a possibilidade dos meus filhos crescendo numa igreja assim, crerem naquele evangelho que é anátema, lembra? Aquele evangelho maldito. É muito grande, porque eles vão estar ouvindo aquilo direto, ele vai estar convivendo com pessoas que creem daquela forma ali. Por mais que eu ensine eles em casa, pode sim eles crerem nesse outro evangelho e que não vai virar nada para eles, eles vão morrer e vão para o inferno. Então, há necessidade sim de que qualquer pessoa, né, ela deve estar dentro de uma igreja que pregue a verdade mesmo. Amém, irmãos? O evangelho mesmo. Essa é uma necessidade primária, né, na nossa vida. Então não adianta esse negócio, né? Mas eu vou ali para me sentir bem. Amado, uma ideia totalmente errada que o pessoal está tendo aí. Igreja não é para você se sentir bem. Na questão assim, de se sentir bem assim, eu vou lá, pastor, nossa, mas que coisa boa. O pastor prega assim, nossa, eu me sinto nas nuvens. Não, ele não fica falando esse negócio de abandonar pecado, esse negócio, sabe, de ir para o inferno. Ele não fala nada de, nossa, mas é tão bom. É um hino assim que eu gosto tanto. Lembra? A igreja, né, ela se reúne para culto ao Senhor. Quem deve gostar dos hinos é Deus. Nós estamos oferecendo esse louvor a Deus. Amém, mano? É Ele que deve gostar, não eu. Então, há uma grande diferença daquilo que Deus gosta, vendo nas Sagradas Escrituras, e daquilo que eu gosto. Eu já disse aqui para os irmãos, eu carnalmente, a minha carne puxa para o rock. Eu tenho que tomar um cuidado tremendo, porque eu gosto daquele trem ali, entendeu? E eu sei que aquilo ali desagrada a Deus, então eu não vou ouvir aquilo, né? Eu vou buscar não ir para aquele caminho ali, entendeu? Eu sei que aquilo não agrada a Deus de maneira nenhuma, até mesmo quem conhece a estrutura da música sabe disso, né? Aqui não tem como agradar a Deus, né? Mas veja, então o culto é feito a Deus. A pregação da palavra de Deus, ela serve para dois motivos aí, né? Para o consolo e edificação, não é assim? Dos salvos, não é isso? Então, como é que a palavra de Deus vai me edificar? Ela me edifica muitas vezes assim, apontando o meu pecado, cutucando lá e falando que eu tenho que acertar aquilo ali. Então não adianta eu ir na igreja só para me sentir bem, não. Igreja não é para isso, não. A igreja é para você ser ali mesmo, seu pecado ser exposto, né, por Deus diante dos seus olhos, não do povo, né, mas diante dos seus olhos, Deus expôs o seu pecado ali diante de você, para que você acerte a sua vida com Ele. Também um lugar de consolo, lembra? É o lugar ali onde você está passando por dificuldades, problemas, e Deus vai trazer a palavra certa, a ajuda de um irmão e tudo, para você também ter força para continuar. Mas a igreja não é assim para a pessoa, né? Igual alguns estão fazendo aí. Hoje, igrejas antropocêntricas, né? Nada de cristocêntrica aí, tá? Então tome cuidado, ok? Tome muito cuidado com isso, tá bom? Joia? Vamos lá então. Então, o terceiro mandamento aí, né? Vamos lá novamente. Diz lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha aí, muito bem, importante saber isso, que nós não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Segunda parte do versículo, alguém lê para nós aí. Muito bem, parte mais forte do mandamento, não é? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então veja aí, que aquele que toma o nome de Deus em vão, você pode ter certeza, alguém, né, vai aí sofrer a punição de Deus, ok? Então, terceiro mandamento,
A lei, nós já falamos a respeito disso, né? Mas só para a gente lembrar aqui, a lei tem como características, né? Ela é de origem divina. Os princípios da lei, inclusive, ela é universal, é para aplicação, né, geral, mas também aplicação pessoal. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos aqui sobre a lei, o decálogo aqui, e toda a lei, né, bíblica, ela deve ser de aplicação pessoal, é na minha vida. Eu preciso aplicar isso na minha vida, você precisa aplicar isso na sua vida. Amém, irmãos? Tome cuidado com aquele negócio de achar que os outros têm que fazer, mas você não. Né? Tem muita gente que é assim, né? O pastor tem que viver assim, o dirigente da música tem que viver... Não, você tem que viver assim. Nós falamos isso algum tempo atrás, aí, quando nós estávamos falando sobre os diáconos, nós falamos sobre a qualificação, espero ter deixado isso bem claro lá, né? Que aquelas qualificações não são só para o diácono, é para todo servo de Deus, tem que viver daquela forma. Buscar, né, ter aquela conduta de vida ali. Então, aplicação pessoal. Quando nós olhamos aqui para este terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor Deus, teu Deus em vão, é preciso que eu aplique isso à minha vida. O nome de Deus na minha vida não pode ser usado de forma vã, de maneira nenhuma. Nós vamos ver o que é isso mais adiante aí. Então, a aplicação pessoal. A lei, ela não foi dada para promover, né, os irmãos se lembram, um relacionamento com Deus. Nós, né, nos relacionamos com Deus através, obviamente, de Cristo Jesus. Amém, irmãos? É através de Cristo é que nós nos relacionamos com Deus. Lembra, na salvação nós temos a porta aberta para chegar diante da presença de Deus. Nós podemos ali levar a Ele, né, as nossas petições, nossas intercessões, nossa ação de graça diante de Deus, mas por meio de Cristo Jesus. Qualquer outro meio, né, será incapaz de fazer isso. E também a salvação, né, a lei aqui, ela também não foi dada, né, para promover a salvação, ao contrário que muitos aí pensam. Existe inclusive aí o movimento sabatino, né, que eles acreditam o quê? Que a pessoa é salva por Jesus, mas também, para ela ser salva, ela precisa fazer o quê? Guardar o sábado. Guardar o sábado. É interessante como é que tem que guardar o sábado, especificamente o sábado, e os outros 9 mandamentos não importam. Basicamente, né? Não há um cuidado com o decálogo em si, né? Mas só com o sábado. Os irmãos já notaram isso, né? Olha que tristeza. Quando, na verdade, a lei não é para isso. A lei não tem fim salvífico. Ela não pode salvar ninguém. Nós vimos isso no início, inclusive, nós mostramos isso aí aos irmãos, né? Que a lei, ela pelo contrário, né? Ela mostra para nós que nós somos pecadores, mas ela não tem a finalidade de salvar o homem de maneira nenhuma. A lei foi dada também, ela foi dada, né? Para, primeiramente, revelar o caráter de Deus. Nós falamos sobre isso, né? O caráter de Deus é santo, santo, santo. Amém, irmãos? E a lei, ela mostra isso para nós, a santidade de Deus. Também, a lei, né, ela foi dada aqui para restringir o pecado humano. Imagina se nós não tivéssemos lei. Nós falamos um pouco sobre isso também já, né? Imagina se a gente não tivesse lei. Todo mundo pudesse entrar na casa de todo mundo, fazer o que quisesse. Anarquia que seria, né? Isso aqui, né? Seria algo realmente muito estranho mesmo. Mas, no entanto, né, a lei, ela foi dada para restringir o pecado humano. O fim principal da lei, então, qual que é? Nós falamos também. É revelar o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. Amém, irmãos? Então, lembra, a lei, ela aponta para Cristo. Ela mostra isso. Ela mostra o nosso pecado, mostra que nós estamos condenados ao pecado, e ao inferno, né? E ela aponta para Cristo, falando, olha, o único meio de você se desvencilhar da condenação, do pecado, é você voltar para Cristo. Então, ela revela o nosso pecado e a necessidade do Salvador. E nós, inclusive, encontramos aqui no nosso texto, então, agora vindo, sim, ao terceiro mandamento, a questão de que nós não podemos, de maneira nenhuma, tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, né? Jamais devemos fazer isso. Por quê? Porque o nome do Senhor, nosso Deus, ele é santo. Amém, amado? E ele não é brincadeira de maneira nenhuma. Os irmãos devem já saber, né, sobre isso, nós já falamos aqui, mas os copistas, né, ali, os escribas, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles trocavam inclusive de pena. Na hora de escrever o nome de Deus, eles iam lá, trocavam a pena, pegavam uma pena nova para escrever o nome de Deus. Então, imagina um texto que tivesse várias vezes o nome de Deus, eles faziam isso todas as vezes que eles iam escrever o nome de Deus, eles trocavam. Tamanha reverência, né, o temor qual eles tinham para o nome de Deus, ok? Então, é importante, né, nós termos esse mandamento em nossa mente. Há, inclusive, nas Sagradas Escrituras, irmãos, vários títulos que nós
encontramos, né, dado a Deus. E dentre esses títulos, né, esses nomes que foram dados aqui a Deus, eles revelam, né, ali o caráter de Deus, né, a obra, a importância, inclusive, de Deus nas nossas vidas. Então, eu separei alguns aqui, eu não vou ler todos, né, mas olha só, né, tem aqui pelo menos 15, mas eu não vou ler todos, não. Olha só, nós temos lá em Ezequiel, capítulo 48, né, versículo 35, nós temos Jeová Shammah. Significa o quê? O Senhor presente está, né, o Senhor está presente. Jeová El Shaddai, lá em Gênesis 17, 1 a 22, né? Ele é tido, chamado por isso, né? El Shaddai. Ali significa o quê? Deus, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, né? Nós temos Jeová Raá, que significa o Senhor é o meu pastor, né? Que está lá em Salmo 23, ele é chamado desta forma. Jeová Jireh, né? O Yahvé Jireh, significa Deus provedor, está lá em Gênesis 22, 14. Né? Jeová Nissi, está em Êxodo 17, 15. O significado é Senhor é minha bandeira, né? O Senhor é a minha bandeira. El Elyon, né? O mais elevado, forte dos fortes, está lá em Isaías 14, 13. Né? Jeová Shalom, esse aqui todo mundo sabe, né? O Senhor é o quê? Jeová Shalom. Shalom é o quê? Sabe, não sabe? Fala mais alto. Paz, isso, né? Então, o Senhor é a minha paz, né? Então, esse é o significado de Jeová Shalom, né? Então, nós teríamos outros aqui, Jeová Adonai, né? Que seria Senhor mesmo, esse Adonai é Senhor mesmo. Então, nós teríamos vários nomes aí que é citado. Então, eu sei, né? Nós temos, inclusive, um grupo aí que diz que o nome de Deus é Jeová, né? E, basicamente, irmãos, existe, né? Um nome, sim, que é dado a Deus, inclusive, os sacerdotes carregavam a ele, mas hoje basicamente ninguém nem sabe essa pronúncia, né, ao certo, né? Alguns dizem Jeová, outros dizem Yahvé, mas veja que na própria palavra de Deus, esse nome de Deus, há vários, né, nomes e significados aí que é dado ao Senhor aí, ok? E todos esses nomes, como nós vimos aqui, eles demonstram a questão do caráter, né, do nosso Deus, a obra de Deus e a sua importância, né? Nós vimos aí, há nomes, por exemplo, que mostram a obra, né, de Deus como ele sendo o nosso protetor, a importância, né, como sustentador, né, então aquele que dá paz, então sempre está revelando algo sobre o caráter de Deus, ok? Então, o terceiro mandamento diz respeito com não tomar o nome do Senhor Deus em vão. O que é tomar o nome do Senhor Deus em vão? Amado, tomar o nome do Senhor Deus em vão é usar, né, o nome do Senhor como blasfêmia. É blasfemar do nome de Deus. É usar o nome de Deus de forma irreverente, vulgarizar, né, o nome de Deus, como muitos fazem, inclusive brincando, né, com o nome de Deus. Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Abra comigo lá em Levítico, capítulo 24, rapidinho. Levítico 24. Versículo 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: e aos filhos de Israel falarás dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então veja aí como que era usado, inclusive, né, o cuidado que se tinha para com esse mandamento no passado. A pessoa que blasfemava contra o nome de Deus, ela era levada à morte de apedrejamento. Não importa se fosse um judeu ou se fosse um estrangeiro, blasfemou contra o nome de Deus, era punido, né, com a morte. Então, amado, tomar, né, o nome de Deus em vão é um pecado, é quebrar o mandamento, né, de Deus quando nós blasfemamos contra o nome do nosso Deus. Então, como muitas vezes nós blasfemamos? Primeiro, tomando, né, o nome de Deus em vão, ou seja, descuidadamente, ou até mesmo, né, com ira no nosso coração. É assim que muitas vezes nós blasfemamos o nome do nosso Deus. Ainda em Levítico 24, olha o versículo 10, né, o versículo 16, que é o texto anterior a isso que nós lemos, diz assim: e apareceu no meio dos filhos de Israel
o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou, por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Então veja, amado, esse jovem aqui, infelizmente, né, nessa história triste aqui nas Sagradas Escrituras, esse jovem aqui, ele usa, né, desse pecado, ele blasfema contra o nome de Deus, ele então blasfema ali falando, né, do Senhor, e olha que há um momento o quê? Um momento de ira. Há um descuido ali com respeito à ira. Amado, isso deve nos chamar a atenção, porque em muitos momentos da nossa vida, em momentos de ira, nós blasfemamos contra Deus. Em momentos, né, de dificuldades que nós estamos atravessando, nós blasfemamos contra o nome de Deus. Isso é pecado. Isso é algo que Deus, inclusive nós vimos aí no versículo 7, né, do Êxodo 20, Deus não terá por inocente aquele que blasfemar o seu nome, aquele que dizer, né, o seu nome em vão, fazer uso do seu nome em vão. Então tome cuidado com isso, né? Não tome o nome de Deus em vão. Outra forma de blasfemar é fazendo profissão, mas negando a vida. Ou seja, é alguém que se diz ser um servo de Deus, leva esse nome adiante, mas, no entanto, vive uma vida totalmente controversa aquilo que é o viver cristão. Isso é blasfemar do nome de Deus, irmãos. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E é necessário tomar cuidado, né, com isso. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 2. Vamos lá? Lembra, hoje, inclusive, nós falamos lá em Neemias 13, nós falamos, inclusive, o pessoal ali, né, na reconstrução do muro, o desejo deles era de tirar o nome de Deus do opróbrio. E olha que há pessoas, né, a aplicação ali também do texto que nós podemos fazer, há pessoas que estão com as suas vidas destruídas moralmente, estão vivendo em pecado mesmo. Elas estão trazendo opróbrio para o nome de Deus. E, amado, essas pessoas não serão tidas como inocentes. Elas sofrerão, né, a devida pena ali e a justiça de Deus, né, que vai recair sobre eles. Mas olha em Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículo 21 a 24, diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então veja, amado, uma forma, né, de se blasfemar é viver uma vida contrária àquilo que é o viver cristão. E quantas pessoas, né, nós temos aí nesse mundo que é assim, diz ser cristão e vive uma vida completamente fora do que é aquilo que seria a conduta cristã, do que seria aquilo, o viver cristão, mas estão dizendo que são de Deus, né, que são crentes, são cristãos. E ao contrário, né, de ser uma bênção, acaba se tornando uma maldição. Uma maldição. Quantos aqui já ouviram, quando foi evangelizar, você já ouviu da boca de alguém assim, ó, mas tem crente aí que é pior do que eu, ou tem gente que vive dentro dessas igrejas que é muito pior do que eu. Quantos aqui já ouviram isso? Olha, mano, essas pessoas de quem foi falado isso, essas pessoas estão culpadas diante de Deus. Elas estão usando o nome de Deus em vão. Elas estão usando o nome para trazer blasfêmia ali diante do nome do Senhor nosso Deus. Então, amado, tomemos cuidado, né, com isso. Nós não podemos de maneira nenhuma viver desta forma, porque isso é tomar o nome de Deus em vão. Antigamente, hoje não mais, né, temos isso de uma forma assim tão forte, mas antigamente o nome era algo que as pessoas zelavam por ele. Amém ou não? Era algo que alguém zelava por ele mesmo. Não muito distante aqui, uns 50 anos atrás, as famílias tinham orgulho, inclusive, de ter o seu brasão. Era um símbolo da sua família. Aquilo era bordado nas peças da casa, né, ali de cama, na toalha, né, que forrava a mesa.
era gravado, né, em pratos para ficar expostos, era feito um quadro colocado na parede, brasão da família, porque tinha-se todo um cuidado com o nome. Hoje parece que o nome já não quer dizer mais nada, né? Mais nada. Mas havia, né, um orgulho, o nome a fulano é de tal família. E dependendo da família que fosse, todo mundo falava, nossa, essa família é uma família boa, não sei o quê, não sei o quê. Mas também quando era uma família, falava, da família tal, nossa, toma cuidado com ele. Porque tinha um cuidado, um zelo. De forma que se alguém da família quiser sair fora da linha, os outros familiares diziam, você não vai sujar nosso nome não, rapaz, você faz as coisas direito. Então tinha um cuidado, né, pelo nome. Hoje, as pessoas não cuidam do seu nome. Se elas não cuidam do seu nome, quem dirá cuidar do nome dos outros? Quem dirá cuidar do nome de Deus? Então, olha aí, né, nós temos um grande problema. Mas, amado, nós não podemos nos esquecer. Nós somos filhos de Deus, amém ou não? Se nós somos filhos, nós somos povo, nós somos família. Nós temos o mesmo nome, inclusive agora o mesmo DNA, o mesmo sangue, amém ou não? O sangue de Cristo Jesus está sobre nós, amém ou não? É necessário que nós tomemos cuidado com o nome de Deus. E como que nós vamos tomar cuidado desse nome? É tendo as ações, reações da forma que um cristão deve, né, agir e reagir. Para que as pessoas vejam, ali vai, um filho de Deus mesmo. Ali vai um cristão mesmo. Então, devemos tomar cuidado, né, com isso. Outra forma, né, de blasfemar é pretendendo, né, ser Deus. E alguns blasfemam assim, que querem levar Deus a nada. E eles, né, inclusive, ser colocado no lugar, né, de Deus. Abra lá a sua Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta com tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os irmãos sabem, esse texto aqui está falando sobre quem? Sobre o anticristo, né? Só que, no entanto, esse anticristo que vai sentar e vai reinar, né, lá de Jerusalém, ele vai acontecer esse fato, mas hoje nós temos vários anticristos, várias pessoas que querem se colocar nesse lugar mesmo, querem se colocar nesse lugar de Deus mesmo. Várias pessoas hoje, dessa forma. Inclusive, né, nós temos aí na Venezuela, né, nosso país vizinho aqui, os irmãos se lembram, acabou caindo na garra, né, do socialismo ali, e não faz muito tempo que teve lá, naquele país, o pessoal rezando o Pai Nosso, mas colocando o nome do líder do país. Imagina um trem desse. Ao invés de falar, né, ali, né, Pai Nosso que estás no céu, colocou o nome do líder do país. É assim, amado. Quando a gente olha, né, para o comunismo lá na China, né, na Coreia lá, comunista, nós vemos isso mesmo, aquelas pessoas, aqueles líderes ali, eles se colocam no lugar de Deus. Eles devem ser adorados. Toda obediência deve ser prestada a Ele. O que Ele fala passa a ser lei no mesmo momento em que fala. É bem assim. Então veja, né, que há este problema. Há um problema de blasfemar quando nós, inclusive, tiramos Deus, né, do centro da nossa vida e colocamos a nós mesmos ali. Então tome cuidado, né? A blasfêmia é pecado. E o blasfemar, como o texto aí de Êxodo 20 diz, Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Segundo, a nossa atitude, né? Alguns blasfemam para dizer, inclusive, a verdade. Vê se pode um trem desse. Olha lá em Hebreus, né? Capítulo 6, versículo 16. Hebreus 6,16 diz assim, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda, o quê? Contenda, né? Então, olha lá, quantos aqui, não precisa falar não, né? Não precisa responder não. Mas você já falou aquela frasezinha assim, ó, juro por Deus. A pessoa quando jura por Deus, é porque a palavra dela já cai no descrédito, né? Porque se ela tivesse algum crédito,
ela não precisava jurar por Deus para os outros acreditar nela, né? Já ia ter um problemão aí, né? Mas ó, juro por Deus, para confirmar uma verdade, e muitas vezes a gente sabe, inclusive, que as pessoas usam disso para trazer luz à mentira, né? Assim, a pessoa conta uma mentira, mas para você acreditar, ela fala assim, juro por Deus. Quero ver minha mãe mortinha atrás da porta, se isso não for verdade. Assim, uns negócios assim, porque a pessoa já não tem mais, né, crédito algum. Então, alguns têm essa atitude, né, de usar o nome de Deus em vão e até mesmo tentando trazer, né, uma certa credibilidade àquilo que é a mentira que ele está dizendo. Irmão, sim, né? Às vezes é usar o nome de Deus em vão, né? Tá engloba aí também essa questão, né? Então, devemos tomar cuidado, né? Atitudes aí que nós tomamos o nome de Deus em vão. Como Deus considera tal atitude? Como será que Deus considera tal atitude aqui? Abra lá em Mateus capítulo 5. Nosso tempo ali está indo. Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 36. Olha só o que a palavra de Deus diz aí. Mateus 5, 33 ao 36. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes jurar um cabelo branco ou preto. Então veja, amado, que a atitude, né, essa questão de usar, né, o nome de Deus, jurando e tudo mais, ou por qualquer outra coisa que aqui foi citada em Mateus, essa é uma atitude errada, né, considerada aí por Deus algo errado, não deve ser feito de maneira nenhuma. Amém, irmãos? Se a sua palavra está no descrédito, paciência, você tem que recuperar aí a confiança do povo, né? Mas você não pode sair fazendo jura por nada, não, ok? Então lembra disso, né? A palavra de Deus, inclusive, diz lá em Tiago 5,12, nós não vamos lá, mas que a palavra nossa deve ser o quê? Sim, sim? Não, não. O que passa disso é o quê? Procedência do maligno. Você só não vai ter credibilidade a partir do momento que você viver falando mentira. É bem assim. Vamos pegar aqui o cenário hoje que nós estamos vivendo. Cenário político. Quantos aqui você acredita cegamente no político aí? Pode ser qualquer um que você gosta aí, né? Pode ser da direita, pode ser da esquerda, pode ser, né, do meio, pode ser sei lá da onde. Você acredita, não, 100%, pastor, aquele ali, tudo que ele fala é verdade. Quantos aí acreditam? Levanta a mão. Por que você não acredita? Porque o meio político já contou tanta mentira para nós, não é assim? Tanta mentira, que caiu no descrédito. Hoje você vai falar a verdade, nós estamos igual Tomé. Vou ter que ver para crer. Não é assim? Eu estou aí, ansioso, estou esperando comer picanha todo dia. Você também está esperando comer picanha todo dia? Porque, ó, teve um político aí que ficou 16 anos, mas não comeu picanha todo dia. Ou vocês comeram escondido de mim e não me falaram? Não é possível que vocês nunca me convidou para comer picanha na casa de vocês, né? Mas agora ele prometeu que vai ter picanha aí, né? Vai voltar a comer picanha. Eu fiquei pensando, quando é que eu comecei a comer picanha? Né? Fiquei pensando. Aí eu vi um post esses dias no Facebook lá, né? Achei muito interessante. Colocou assim, ó, quem prometeu água por 16 anos e não cumpriu, agora te promete picanha, né? Então, se não der a água, imagina a picanha que vem aí, né? Mas veja, amado, a gente não crê mais, não acredita não, e não importa que político que seja. A gente só vai acreditar na hora que a gente vê a picanha no prato, todo dia. Porque falou que nós vai comer todo dia, não é esporadicamente, não. É todo dia. Acabou com a pobreza, eu estou pobre até hoje, né? Não sei, nunca deixei de ser pobre. Então, veja aí, irmãos, a gente não acredita. Então, se você quer ter uma palavra de credibilidade que você fala, todo mundo acredita, o que você tem que fazer? Tem que falar a verdade sempre. Não é assim? Não adianta você aquele negócio, não, ó, eu vou lá, pode marcar que eu vou lá, aí você não vai. Aí, não, ó, não deu, mas a semana que vem eu vou. E aí você não vai. Acaba um descrédito. Não, eu te pago. Não, lógico que eu te pago. Rapaz, amanhã eu trago dinheiro aqui para você, passa 2, 3 semanas, 4 semanas, tem gente que está esperando aí o morto levantar, porque morreu devendo, né? Então, credibilidade que tem? Nenhuma mesmo. Então, tome cuidado, né, com isso.
Se você quer ser alguém que tem crédito, você precisa ser alguém verdadeiro. E aí você não vai precisar jurar por ninguém, nem por Deus, nem por o que está lá em cima, né, como o texto diz, nem aqui embaixo, por nada mesmo. Por nada você vai precisar jurar. Então tome cuidado. Às vezes até dentro dos tribunais. Lembra? Essa questão do juramento, né, nos tribunais, não é assim? Você levanta a sua mão direita e coloca a mão sobre a Bíblia e fala: juro dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Juro. Com a ajuda de Deus, juro, juro. As próximas palavras com certeza serão mentira, né? Com certeza. Às vezes a gente fica vendo aí, ó, um advogado, né? O cara sabe, o advogado sabe que quem ele está defendendo cometeu o crime, mas ele está lá como se, não cometeu não. Aí jura por qualquer coisa, os depoimentos, né, errado, tudo ali, mentira pura, tentando livrar aquela pessoa do erro ali. Então tome cuidado, né? Às vezes essa atitude faz com que a gente peque. É lícito, então, pelo que nós vimos nas Sagradas Escrituras, é lícito jurar? Sim ou não? Não, por nada, né? Você não deve jurar por nada. Terceiro lugar, né? As nossas palavras. Para que nós, inclusive, não venhamos tomar o nome de Deus em vão nessas atitudes, né? É necessário que as nossas palavras elas não sejam vãs. Amém, irmãos? Como nós dissemos aí. Olha Efésios capítulo 5, versículo 4. Quem achar primeiro lá, lê para nós. Efésios 5, 4. Ok? Aí em Efésios, né, capítulo 5, versículo 4, né? Dizendo aí que nós não devemos falar, né, palavras erradas, né, de maneira nenhuma, né, que não convém. Dentro dessas palavras que não convém, obviamente estão ali palavras, né, que são mentiras, palavras até mesmo que às vezes são tendenciosas, né, de maneira nenhuma. Essas palavras podem sair da nossa boca. Falar, né, também, lá em Salmos, capítulo 15, vamos lá, Salmos 15. Salmos 15, verso 2 diz assim: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Se eu não posso, né, usar, como o texto aqui de Efésios diz que eu não posso usar palavras que não convêm, dentro delas várias, né, aí, inclusive é mentira, eu preciso viver de qual forma? Tal como aqui o salmista nos diz no verso 2, né, falando aqui verdade e verdade no coração. Amém, irmãos? É importante isso, né, que nós sejamos, inclusive, como servos de Deus, nós venhamos ser realmente aqueles guardiões da verdade, a palavra de Deus, amém, irmãos? Mas também, da nossa vida, né, o cotidiano, nós estarmos sendo sempre, né, levados pela verdade e nada mais além disso. O Senhor, então, lá em Êxodo 20, vamos voltar para lá e nós estamos finalizando, lá em Êxodo 20, versículo 7, ele fala então que aqueles que estão, né, vivendo assim, levando o nome de Deus em vão, seja inclusive nessas questões de jura, como nós estamos falando aqui, até mesmo na questão de um viver, né, como nós dissemos, um viver mentiroso, dizendo ser um cristão, mas não vivendo como tal, né? Então, dessas questões todas aqui que nós podemos usar o nome de Deus em vão, nós não seremos, né, tidos por inocente de forma alguma. Então, Deus, né, irá punir aqueles que estão usando seu nome em vão. Lembra lá, volto mais uma vez, né, a questão da ilustração que eu dei aí aos irmãos. Lembra lá, enquanto o povo, né, Israel, os escribas, tinham todo aquele cuidado para escrever o nome de Deus, até trocar a pena a qual ele ia escrever o nome de Deus, pegar uma pena nova para escrever ali. Amado, olha, todo o cuidado, toda a reverência que é demonstrado, não só pelas Sagradas Escrituras, mas pela cultura, é o mesmo cuidado que nós devemos ter com o nome de Deus hoje. Amém, irmãos? Nós devemos falar do nosso Deus, né, e o nome do nosso Deus, com temor no coração mesmo. Amém, irmãos? Com temor. Nós não estamos falando de qualquer um, não. Quando nós falamos, né, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, nós devemos ter isso no nosso coração, temor mesmo. Nós estamos falando daquele que é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos?
Criador dos céus e da terra, aquele que tem nas suas mãos, inclusive, né, a chave do céu, do inferno, aquele, inclusive, que está ali ao controle de tudo, aquele que nos mantém vivo. Nós não podemos, né, jamais falar o nome do nosso Deus em vão, blasfemando, né, contra o nome do nosso Deus. Então, amado, o dever do cristão, nós finalizamos com isso, né? Quarto lugar, o dever do cristão. Nós não devemos jurar enganosamente de maneira nenhuma. Lá em Salmo 24:4, vamos lá, Salmo 24:4. Estamos finalizando. Quem achar primeiro aí pode ler para nós. Ok? Olha só então, né, o que o texto está dizendo aí. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Isso aqui é uma resposta à pergunta do versículo 3, né, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem? Aquele. Olha só o texto, né? Continua. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, amado, veja, né, que o dever do cristão é viver desta forma. É viver, né, aqui limpo, né, como o texto aqui diz, limpo de mãos, puro de coração, não entregando, né, a sua alma à vaidade de maneira nenhuma e nem jurando enganosamente, ou seja, não usando o nome de Deus em vão, não falando, né, o nome de Deus em vão de maneira nenhuma. E terminamos com Salmo 15 novamente, vamos lá? Salmo 15, verso 1. Que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Quem? Aqueles que são de Deus, verdadeiramente. Amém, irmãos? Aqueles que realmente, né, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não estão levando, né, o nome de Deus em vão, de espécie alguma, mas estão indo, né, realmente como servos fiéis, leais ao Senhor. Então, olha o texto, né, aqui ele diz isso, né? Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? As perguntas são respondidas. Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, veja, amado, aquele que não usa, né, o nome de Deus em vão. Aquele que está pronto realmente para viver por Cristo Jesus. Amém? A jura aqui, obviamente, né, é uma promessa aqui no texto, né, porque parece que vai dar uma contradição, né? Mas aqui é a promessa, aquele que promete e cumpre. É isso que o texto está falando aqui, né? Mas nunca jurar, nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Nós não devemos jurar, né, por nada em cima no céu, nem por nada na terra, como disse lá no Evangelho de Mateus que nós já vimos. Então, amado, o dever do cristão é viver uma vida correta, aonde o nome de Deus não venha sofrer dano algum. Amém, irmãos? Então lembra, o que é usar o nome de Deus em vão? É viver blasfemando do nome de Deus. É viver, né, ali trazendo mau testemunho ao nome do Senhor. Então, amado, nós não devemos de maneira nenhuma viver dessa forma. Mas as pessoas de longe devem olhar para nós e ver em nós Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando.